Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 33, versículos 7 a 11. Moisés tomou o tabernáculo e armou longe, fora do arraial, e chamou o tabernáculo de reunião. E qualquer que buscava o Senhor saía ao tabernáculo de reunião, que estava fora do arraial. E acontecia que, quando Moisés saía ao tabernáculo, todo o povo se levantava, e cada um de pé à porta de sua tenda olhava pelas costas de Moisés, até ele entrar no tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e se punha à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta do tabernáculo, levantava-se cada um à porta de sua tenda e adorava. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E ele tornava ao arraial, porém o jovem Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio do tabernáculo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, do precioso nome do Teu Filho, é que mais uma vez nós nos reunimos para Te pedir, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e graça, fale aos nossos corações. Revela-te a nós, mostra-nos mais da Tua face por meio da Tua palavra. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, estes textos, eles são extremamente preciosos. Quando você estuda esses versículos 7 a 11 aqui de Êxodo, capítulo 33, você encontra um dos gloriosos avivamentos que houve no Velho Testamento. Quando estudamos o assunto avivamento no Velho Testamento, nós vamos nos deparar com 12 histórias ou relatos de avivamentos. Este é um deles, uma experiência gloriosa que Moisés experimentou. E neste avivamento a misericórdia de Deus surge depois de uma situação tão trágica, tão delicada, que está registrado no capítulo 32. Eu não tenho como avançar nesses textos se primeiro não pudermos juntos ver no capítulo 32 o que realmente aconteceu. Então peço aos irmãos que volte a sua página aí para o capítulo 32 do livro de Êxodo. E nós vamos entender o que realmente aconteceu aqui. E essa gloriosa experiência de Moisés, eu creio que todos nós já pudemos ver que Moisés, ele tinha um tabernáculo. É muito bom, irmãos, fazer uma análise clara disso, porque esse tabernáculo de Moisés não era aquele tabernáculo que Deus mandou ele erigir lá em Êxodo capítulo 25, que era constituído do átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Nós podemos incorrer no erro de achar que esse tabernáculo aqui é o mesmo, longe de nós. Não tem nada a ver. A palavra aqui, a frase aqui, tabernáculo. Deixe-me mostrar aqui, por favor, volte comigo para o capítulo 33, só para que eu mostre isso. Não é a frase, é a frase sim, encontrei aqui. No versículo 7, quando diz assim, e o chamou tabernáculo de reunião, está vendo aí? Do versículo 7, tabernáculo de reunião. Esse era o tabernáculo da comunhão, porque a palavra reunião aqui no hebraico traz a ideia de comunhão. Era o tabernáculo da comunhão entre Deus e Moisés. E qualquer um que pudesse ou quisesse desfrutar dessa comunhão poderia entrar dentro deste tabernáculo.
Então é muito maravilhoso pensar nisso, irmãos, porque aqui acontece algo que nós precisamos ver. E agora, por favor, voltemos nossos olhos para o capítulo 32. Para que ganhemos tempo, eu quero, por favor, irmãos, paciência de vocês, só para abordarmos, mesmo que de forma panorâmica, os acontecimentos aqui. Não vamos entrar em muitos detalhes. Eu vou buscar alguns textos que eles vão mostrar para nós todo o quadro desse capítulo 32. Primeiro, vejamos o aspecto histórico. A nação de Israel havia saído do Egito já fazia 3 meses. Eles percorreram 3 meses e chegaram numa estação chamada Monte Sinai. Nessa estação eles permaneceram 3 anos. E aqui neste Monte Sinai, nessa estação Monte Sinai, e havia essa parte do monte onde Moisés subiu 11 vezes. Os acontecimentos que se dão aqui nos capítulos 32 e 33 se referem à 7ª e 8ª subida de Moisés ao Monte Sinai. Ele subiu 11 vezes, 2.244 metros de altura. Ele subiu 11 vezes, um homem de 80 anos. Então preste atenção nisso, para que nós tenhamos uma visão histórica, uma visão geográfica, e para que tudo isso fique bem claro na nossa mente. E assim nós podemos ganhar com mais amplitude a revelação desses fatos. Então, meus irmãos, eles haviam caminhado 3 meses, chegaram no Monte Sinai. Aqui Moisés subiu 11 vezes. E quando Moisés subiu nessa 7ª, 8ª vez, Deus estava dando a ele a sua lei escrita. E por conta disso, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. E aqui embaixo, o povo estava impaciente. E aí surge essa ideia aparentemente fabulosa. Veja o versículo 1 do capítulo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, achegaram-se então a Arão e lhe disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Sabe essa frase, adiante de nós? Ela no hebraico significa assim: faze-nos deuses que mostre para nós a sua face. É importante pensar assim, irmãos. Faze-nos deuses que revele para nós a sua face. Porque a este Moisés, o varão que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aí o Arão tomou as joias das mulheres e fez esse bezerro. Veja o versículo 5. Arão, ao ver isso, edificou um altar diante do bezerro. E Arão apregoou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Então você vê o nível, o grau de profanação. O povo diz: faze-nos deuses que mostre para nós a sua face. E Arão tomou a joia das mulheres e fez esse bezerro. E o Arão diz assim: amanhã nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Agora observe o versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: anda, desce, porque teu povo, Deus não disse meu povo, disse teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Importante essa frase aqui, ou essa palavra, corrompeu. Veja, aqui no versículo 12. Porque os egípcios falarão, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes, e para arriscá-los de sobre a face da terra. Torna-te do ardor da tua ira, arrepende-te deste mal contra teu povo. Preste atenção nisso, que agora é Moisés orando. Porque quando Deus disse para Moisés descer, se você seguir a leitura até o versículo 10, Deus disse para Moisés: desce, porque teu povo se corrompeu. Aí Deus diz assim para ele: depressa se desviaram do caminho. Preste atenção nessa palavra, irmãos, vamos precisar dela daqui a pouco. Aí o Senhor diz assim:
tenho visto que este povo, que por certo é um povo de dura cerviz, essa frase, dura cerviz, também, prestemos atenção nela. Aí o Senhor diz assim: agora deixa-me, irmãos, Deus não precisa pedir permissão para ninguém, ou precisa? Deus não precisa pedir permissão para ninguém, mas ele pede para Moisés, ele diz: deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e os consumirei, e de ti. Essa é a maior proposta que Deus fez para um homem na face da terra: farei uma grande nação. Agora, veja o coração de Moisés. Aí ele vai dizer, o que as nações vão dizer? Que o Senhor os tirou do Egito para matá-los aqui no deserto? Aí ele diz assim, torna-te do ardor da tua ira e arrepende-te. Irmãos, duas coisas que travam a minha mente. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho muita luz para andar aqui. Eu simplesmente paro e reverencio. Primeiro, é Deus pedir permissão para Moisés: deixa-me. E segundo, é Moisés dizer para Deus: torna do ardor da tua ira. Sinceramente, eu só consigo entender isso quando eu entro naqueles versículos que nós vamos examinar daqui a pouco. Aí eu vejo que não é qualquer homem que pode falar isso com Deus. Não é? Eu já vi muitas pessoas falar assim: eu coloquei Deus no canto. Qual Deus e qual canto? Né? Talvez o Deus dele é menor do que o gatinho de estimação que ele tem. Aí você coloca onde você quiser, mas esse Deus ninguém coloca ele no canto. E não há homem na terra que possa dizer assim para ele: torna do ardor da tua ira. E sabe por que Moisés fala isso? Porque Moisés não estava tendo em vista o povo, e Moisés não estava tendo em vista ele mesmo. A única coisa que Moisés tinha em vista é que era Deus. Ele não estava preocupado com o que o povo iria com o que as nações iriam dizer de Israel. Ele estava preocupado como o testemunho de Deus estaria diante das nações. Percebe, irmãos? Então, ele diz: é o teu povo. Aí, vamos avançar. Eu quero mostrar algo para vocês muito interessante. No versículo 25 do capítulo 32, quando Moisés desce, deixe-me colocar um relato aqui, contextual, só para a gente entender esse versículo. Quando Moisés está descendo, junto com Josué, Josué diz assim: há um barulho de batalha no arraial de Israel. Aí Moisés diz assim: não é o barulho dos vencidos e nem dos vencedores, é o povo que canta porque eu ouço. Então era uma festa, aquilo que Arão disse: amanhã será festa ao Senhor. Irmãos, você sabia quantos dias que faltava para Moisés descer com as tábuas? Faltava um dia. E o povo disse assim para Arão, que eles nem sabiam o que tinha acontecido com Moisés: faze-nos deuses. Irmãos, se eles esperassem só um dia, não teria acontecido o juízo de Deus aqui. Quantas vezes nós não sabemos esperar um dia, irmãos? Como Saul, que não esperou Samuel, e adiantou e fez o sacrifício. Irmãos, que o Senhor nos dê paciência para entender e aguardar o tempo de Deus. Agora, por favor, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, eu preciso examinar essa palavra com vocês. Essa palavra é tão interessante, a história dela, a etimologia dela, que vem desde o hebraico até o português, chega a ser até engraçado. Mas fala olha, irmãs, com todo perdão, não é o caso de vocês aqui, mas fala de mulheres que têm o cabelo todo bagunçado, todo emaranhado. Aí não coloca antigamente fazia muito isso, colocava bobs, né? Colocava para arrumar o cabelo. Então, era isso, a ideia é essa, é embaraçado, o cabelo bagunçado. E isso na cultura hebraica, judaica, era muito claro, porque as mulheres tinham todo esse cuidado. E era justamente a palavra para descrever quando as mulheres estavam com o seu cabelo todo bagunçado. Aí diz assim, que Arão deixara o povo bagunçado, em desordem. Mas existe uma outra palavra aqui que se extrai do hebraico, que nos dá uma luz
concernente o aspecto espiritual que o povo estava desenfreado. Lá em Provérbios, capítulo 29, o versículo 18, só vou citar, você pode escrever. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, fica desenfreado, desgovernado, emaranhado. Quando não há profecia. Irmãos, o que é profecia na Bíblia? Nós temos duas coisas sobre isso. O dom, que é do corpo para o corpo, mas nós temos algo distinto, que é o ministério profético. O ministério profético e o ministério de ensino eram os dois ministérios que havia nas igrejas primitivas e que deve haver na igreja. Dois ministérios, a profecia, o profético e o ministério de ensino. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres. Você se lembra, vou só citar, Números capítulo 9, vai dizer para nós como que eles estão saindo aqui do Sinai. Então, quando ele estava para sair do Sinai, Deus estabelece a ordem da marcha. Então, antigamente, eles vinham caminhando como um povo, como uma multidão. A partir do Sinai, Deus estabeleceu a ordem. Primeiro, a ordem de Judá, com os coatitas que iriam levando todos os utensílios do tabernáculo. E ali tinha mais 3 tribos. Aí depois a segunda ordem, a terceira ordem e a quarta ordem. Cada uma dessas ordens eram constituídas de 3 tribos, e uma encabeçava uma bandeira. E assim eles deveriam marchar. Mas no capítulo 9, isso está no capítulo 10, mas no capítulo 9 havia nuvem. Lembre-se, lá em Etã, Ramsés, Sucote, Etã, terceira estação, Deus trouxe a nuvem, porque eles iriam caminhar sobre o deserto, eles iam caminhar pelo deserto. Então Deus colocou uma nuvem que os guardava do sol, e à noite essa nuvem, ela aquecia eles do frio. Então veja isto, essa nuvem que se movia. Não era o povo que se movia, era a nuvem que se movia, e à medida que a nuvem ia se movendo, o povo ia se movendo de acordo com a nuvem. Eles não andavam pelo caminho que eles queriam, eles andavam pelo caminho que a nuvem os guiava. E aí no capítulo 10, o versículo 1 e 2, diz que Deus ordenou a Moisés que fizesse 2 trombetas de prata para conduzir o povo. Então tinha 2 trombeteiros. Esses trombeteiros, quando eles percebiam os movimentos da nuvem, eles tocavam a trombeta. Aí as tribos, aquela ordem das marchas, se posicionava, cada um sabendo o que ia fazer e cada um sabendo a hora que ia partir. Assim era todo o movimento do povo de Deus pelo deserto. Talvez nós nunca paramos para pensar nisso. Mas, irmãos, eu não quero contar história para vocês. Eu quero mostrar princípios espirituais. Veja esses 2 trombeteiros, o que eles representam espiritualmente falando. O ministério dos profetas e dos mestres. Deixe-me citar um texto aqui. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 8 diz assim: se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Então a trombeta tem que dar o som certo. Os profetas são aqueles que têm que falar a palavra exata de Deus. Eles não têm que ficar inventando história, entretendo o povo. Precisam ser homens que estão em profunda conexão com o trono de Deus e que ouvem a Deus. Agora veja, esses trombeteiros, a pergunta parece óbvia, mas a resposta não é, irmãos. Qual era o principal papel desses trombeteiros? Tocar a trombeta? Parece óbvio, mas não é. O principal papel dos trombeteiros não era tocar a trombeta. O principal papel deles era olhar para o alto, para a nuvem. Eles só tocavam a trombeta à medida que eles viam a nuvem se movendo. Estão vendo aqui? Ministério de profetas e mestres na igreja local. Nós temos, irmãos, é dever dos irmãos da igreja orar para que o Senhor levante numa assembleia local ministério de profetas e de mestres. Voltemos aqui, irmãos. Então, o que aconteceu? Não havendo visão celestial, o povo se corrompeu. O que aconteceu com Israel aqui? Perdeu a visão celestial.
E porque eles perderam, pediram um bezerro que pudesse revelar a face de Deus para eles. E eles queriam ficar o quê? Dançando no deserto em torno daquele bezerro? Aqui está a pobreza espiritual deste povo. E aí Moisés desce, ele quebra as tábuas da lei. E aí, irmãos, o resumo da história é que houve um juízo de Deus ali e milhares de pessoas morreram. Então, imagine um ambiente de profundo luto, porque o juízo de Deus veio sobre eles. E toda aquela nação estava debaixo da ira de Deus, por causa daquele terrível pecado. E naquele ambiente de profundas angústias, tristezas, frustrações, luto, Moisés, ele se retira. Ele se retira e ele vai se encontrar com Deus nesse tabernáculo. E aqui nesse tabernáculo, ele ora. E ele ora sobre 3 princípios, 3 pontos extremamente significativos. 3 pontos que vão mostrar para nós o caminho daquilo que é o avivamento. Daquilo que deve ser o nosso avivamento. Aquilo que deve ser a nossa vida, a vida da igreja normal. Ele ora sobre 3 assuntos. Veja, por favor, o primeiro assunto pelo qual ele ora. Se você observar, a partir do versículo 12, começa a oração. Agora, no versículo 13, ele diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre teu caminho. Está vendo aí? Teu caminho. Esse é o primeiro ponto. Rogo-te que me mostre teu caminho. Versículo 15. O outro ponto significativo da oração de Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. E o versículo 18: rogo-te que me mostres a tua glória. Então, o caminho de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus eram os assuntos da oração de Moisés. Vamos entender isso, irmãos. Vamos examinar com a ajuda do Senhor. Uma das questões, irmãos, que Deus despreza esse povo, e ele fala aqui no capítulo 33, e permita-me mostrar isso para vocês com mais detalhes. Aqui, em Êxodo 33, versículo 2, Deus diz assim para Moisés, versículos 2 e 3: eu enviarei adiante de ti o anjo, e lançarei fora o cananeu, o amorreu, o eteu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Sobe a terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Estão vendo aqui? Povo de dura cerviz. Aqui no capítulo 32, versículo 9, o Senhor já havia dito isto: porque és um povo de dura cerviz. Você sabe o que significa um povo de dura cerviz? É um povo que não se quebranta. A palavra aqui significa enrijecido, petrificado. Irmãos e irmãs, permita fazer aqui uma afirmação séria sobre isso. Nós vivemos num tempo hoje, onde o povo de Deus tem tido um coração tão duro para receber a palavra de Deus como os ímpios. Os ímpios têm um coração duro para crer, e nós temos um coração duro para viver. O ímpio não quer crer, e o cristão não quer viver. Ele não quer viver a vida cristã. É como o irmão do filho pródigo, que eu citei na primeira palavra. Preferimos ficar fora do que participar do grande movimento de Deus, da grande festa da casa de Deus, daquilo que é o grande avivamento. Nós oramos assim: Senhor, enche-me do Espírito. O Senhor já deu o seu Espírito para nós, é nosso. A gente ora assim: Senhor, eu quero sentir tua presença. A Bíblia diz assim: há um vivo e novo caminho aberto. Entra, desfruta a minha presença. Mas nós não entramos e nos tornamos vítimas de nós mesmos, achando que enganamos a Deus com a nossa falsa oração, com a nossa maneira medíocre de orar. Pedimos coisas, irmãos, que Deus já nos deu.
O que Deus requer de nós é a responsabilidade de viver a vida cristã. E o que nós não queremos viver? Queremos ser eternos, imaturos, eternas, crianças, infantis. Isso parece que é lucrativo para a nossa alma, porque nós justificamos a nossa fraqueza espiritual, porque Deus não me enche, porque eu não sinto a presença de Deus. Você não sente a presença de Deus não é porque Deus não quer, você não sente a presença de Deus porque você não quer. Porque existe um vivo e novo caminho que Cristo abriu através da sua carne, e Ele nos garante pelo seu sangue o acesso integral diante da presença de Deus. Então o que Deus diz aqui para Moisés? Eu não posso caminhar com este povo porque é um povo de dura serviço. Vamos entender essa frase de uma maneira mais clara. Veja aqui, por favor, Salmo de número 34. O versículo 18 diz assim: o Senhor está perto. Essa palavra perto envolve três coisas: tempo, essa palavra perto envolve três coisas: tempo, lugar e relacionamento. Tempo, lugar e relacionamento. Agora observe o texto. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. O que é uma pessoa de dura serviço? É uma pessoa que não se rende. É uma pessoa que não se quebranta. Uma pessoa que não se rende, uma pessoa que não se quebranta. É uma pessoa que experimenta, sabe o quê? A ausência de Deus. Isto é, a ausência de Deus, irmãos. Não pense você que sensação almática é sinônimo da presença de Deus. Não pense você que euforia é uma consequência da presença de Deus. O Senhor está perto é dos quebrantados, daqueles que têm uma cerviz quebrantada e não enrijecida. Vamos aqui no Salmo de número 51. Versículos 16 e 17 diz: porque não queres sacrifício, senão eu te daria. Se te ofereço holocausto, não aceitas. Aí ele diz: sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado, tu não desprezas, ó Senhor. Irmãos, esses textos são tão impressionantes que eles corrigem o nosso culto, a nossa adoração. Porque nós achamos que adoração é abrir a boca e cantar uma canção memorizada, com ritmos, instrumentos, e um irmão que nos conduz. A gente chama isso de adoração. A gente chama isso de adoração. Mas Deus não chama. Porque, primeiro, não se separa a adoração do adorador. Deus não quer a nossa adoração. Deus não busca a nossa adoração. Jesus diz assim, que Deus, o Pai, Ele busca adoradores, e não adoração. Entende? Então não adianta, irmãos, você dizer assim, eu gosto de adorar a Deus. Isso aí é coisa de farisaísmo. Irmãos, na verdade, diante de Deus existem adorações mais puras e perfeitas do que as nossas. São os anjos, serafins que adoram a Ele, cantando os seus atributos e a sua pessoa. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós? Então o que se esperar de nós? Irmão, se espera muito. Aquele que está na carta aos Efésios, o louvor à glória da sua graça. Sabe qual é o verdadeiro louvor que nenhum serafim consegue cantar? É este aqui, irmãos. É esse aqui. Coração quebrantado diante de Deus é a maior adoração que alguém pode dar. Quando você está adorando, como nós adoramos aqui nesta manhã, imagine estas canções sendo ministradas com o coração quebrantado e rendido. Você consegue avaliar o significado e o peso desta adoração diante de Deus? Irmãos, não me julgue pelo meu delírio, mas eu chego a imaginar que esse tipo de adoração silencia os serafins. Esse tipo de adoração, como um perfume suave, quando chega diante de Deus, sim, deve haver um silêncio no céu, porque os próprios serafins devem ver o prazer de Deus na adoração de um coração quebrantado.
Entende, irmãos? É o louvor à glória da graça de Deus. Nenhum serafim pode fazer isso, só nós. Porque eles não experimentaram a graça de Deus. Eles conhecem o poder de Deus, mas eles não sabem o que é a graça de Deus. Nós sabemos o que é graça. Serafim não sabe o que é misericórdia. Nós sabemos o que é misericórdia. Graça é Deus dar a nós o que não merecíamos. E a misericórdia é Ele não dar a nós o que nós merecíamos. Percebe, irmãos, que a grandeza da nossa adoração? Coração contrito, coração quebrantado. Por último, irmãos, deixe-me mostrar um texto para vocês aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos. Você quiser saber o que é incircunciso, lê depois Filipenses 3:3. Aí ele fala assim, Paulo, nós que somos a circuncisão, nós que não confiamos na carne e adoramos a Deus. Então, o que é incircuncisão? Alguém, espiritualmente falando, aquele que não confia na carne. E de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, observe aqui essa frase. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, vai explicar para nós o que é dura cerviz. Homens de dura cerviz, vós que sempre resistis ao Espírito Santo. Então nós temos aqui elementos suficientes para entender o que Deus está dizendo aqui no capítulo 33 do livro de Êxodo, quando ele diz, sobe a terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, isto é, um povo que não se rende, um povo que não se quebranta, um povo que resiste o Espírito. Estão vendo, irmãos? Povo que resiste o Espírito. Deus disse, eu não posso caminhar com vocês. E aí, Moisés, ele entra diante de Deus, ele ora. Então vamos examinar o primeiro ponto dessa oração. Ele diz para Deus, mostra-me teu caminho. Irmãos, qual era o caminho de Deus? O que era o caminho de Deus? Porque, lembre-se, deixe-me ajudá-los a ver pontos pequenos, mas são significativos. Lembra que havia um povo que caminhava com eles, chamado de queneus. Os queneus, eles conheciam o caminho até Canaã. Só que é interessante que eles ficaram andando em círculo, mas os queneus estavam no meio deles. E por que os queneus não guiavam eles? Porque o caminho era para lá, mas a nuvem ficava dando volta. Eles tinham que ficar na nuvem, porque se eles saíssem da nuvem, eles não conseguiriam andar pelo deserto. Eles estavam andando em círculo. Você sabia que aquela viagem, ela duraria 2 anos e 11 dias, mas eles tiveram que caminhar 38 anos a mais. E por que eles caminharam 38 anos a mais? Porque eles caminharam debaixo da nuvem. Então Moisés percebeu alguma coisa, que Deus estava guiando eles por um caminho que ele não entendia. Aí ele disse assim, mostra-me teu caminho. Mas qual o caminho, irmãos? Aí você vai entender que Moisés não está pedindo para Deus mostrar o caminho para Canaã. Esse não era um caminho horizontal, esse é um caminho para o alto. Mostra-me teu caminho. Olhe bem, mostra-me teu caminho. Veja aqui, versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, essa frase é importante, que me mostre teu caminho não é para chegar em Canaã, não, para que eu te conheça. Ele queria o caminho de Deus, não era para chegar em Canaã. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Isso é lindo, irmãos. Porque os caminhos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são elevados. Você não está caminhando para frente, irmão. Tire isso da sua cabeça. Você não está caminhando para o futuro. Você está caminhando para a eternidade. Amém. Você não está tendo uma direção para frente. Você está com a direção para o alto. Entende? Buscai as coisas do alto. Nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Não deixemos de reunir com o Senhor nos lugares altos. É aí que está a nossa vida. Este é o caminho de Deus. Porque muitos cristãos, eles se perdem nas lutas. Eles se perdem nas provações. Porque muitos cristãos, eles se desesperam a ponto de perder a fé quando estão sendo provados, porque toda a perspectiva da alma deles é para frente e nunca para o alto.
Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Deixe-me colocar algo para você sobre esse texto. Esse salmo é muito interessante, porque, irmãos, era nos montes que se sacrificava aos ídolos. Era nos montes que se adorava e se confiava nos deuses. Então, aquelas nações ímpias, pagãs, os seus sacerdotes subiam para os montes e ali faziam os seus altares. Lembra de Balaão, que ele subia num monte e no outro para poder fazer sacrifício? Era nos montes. Então, o que acontece, irmãos? As pessoas passavam a ter confiança nos montes, porque lá estavam os altares dos seus deuses. Eu vejo muitos irmãos orando em monte achando que isso é espiritual. Ah, irmãos, não tem essa coisa de subir em monte para orar, porque lá você vai estar mais perto de Deus. A sua distância dos céus não tem nada a ver em subir com monte. Se a intimidade com Deus não for na sua casa, monte não serve para nada. Então, veja bem, desculpa aí, irmão, mas às vezes tem que dar uma apertada para a gente parar com essas mediocridades, né? Porque, irmãos, ele acha que Deus só ouve se ele subir no monte, né? A questão de Deus nos ouvir, irmãos, está em primeiro nós ouvi-lo. Amém? O que atrapalha a gente ouvir a Deus, ou Deus nos ouvir, é que a gente não ouve Ele. Amém? A oração não é falar com Deus apenas, é ouvir o falar de Deus. Então veja, eles confiavam nos montes. Aí o salmista diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. É daí que vai vir meu socorro? Não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você vê agora a diferença desse salmo? E aí, irmãos, é um caminho para o alto. Era justamente isto que Moisés está pedindo. Eu quero te conhecer, mostra-me teu caminho. Salmo 103 diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés. Lindo, irmãos. Deus revelou os seus caminhos para Moisés. E aí, você vai perceber que os dois outros pontos, eles estão intimamente ligados. Aí logo a seguir, você se lembra que aqui no capítulo 33, os versículos 1 a 3, Deus diz assim para Moisés, olhe bem, Deus diz assim para ele, eu não vou no meio de vocês, mas eu vou enviar meu anjo. Eu vou enviar meu anjo, eu vou destruir todas aquelas nações cananeias, ele cita o nome delas aqui, porém a minha presença não irá no meio de vós. Aí Moisés faz a segunda oração, ele diz assim, versículo 15, se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu prefiro morrer nesse deserto do que seguir sem a tua presença. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Eu não quero Canaã, eu quero é a ti. Percebe isso, irmãos? Para Moisés não tinha sentido algum Canaã se a presença de Deus não fosse desfrutada com eles. Irmãos, não existe herança maior do que esta. Você sabe que Moisés não entrou em Canaã. Ele não entrou em Canaã. E aqui no capítulo 20 do livro de Números, capítulo 20, eles chegaram nos campos de Moabe, e ali Moisés estava muito angustiado, Miriam havia morrido, e ele estava passando um momento delicado, já 10 vezes aquela murmuração, e o que acontece? Irmãos, Moisés está ali naquele momento tão delicado da sua vida, e aí o povo começa a murmurar pedindo água. Aí Deus fala com Moisés, vai, dize à rocha, vai lá e fale com a rocha. Porém Moisés, irmãos, vendo aquela murmuração, coração angustiado, por um descontrole emocional, ele bateu na rocha. Porque ele fizera isso em Horebe. E agora, ele tem a mesma atitude. E aquilo trouxe uma profunda tristeza ao coração de Deus. Aí Deus chama Moisés e disse, você deixou de me glorificar diante de todo este povo, porém você não entrará na terra de Canaã.
Irmãos, eu já ouvi muitos irmãos dizer que não conseguem entender por que Deus fez isso. Está no versículos 12 e 13 de Números, capítulo 20. Números 20, 12 e 13. Aí, alguns irmãos falam, eu não consigo entender. O homem serve a Deus tão fielmente, e eu já senti em algumas pessoas até um desânimo por isso. Tipo assim, não vale a pena servir a Deus com tanta dedicação, fidelidade, e por um errinho que você comete, acabou, tudo está perdido. Ah, irmãos, isto é ignorância espiritual. De fato, Moisés não entrou em Canaã. Mas Moisés não buscava Canaã. Canaã sempre foi secundário para Moisés. Essa oração aqui mostra isso. Ele não queria Canaã, ele queria a presença de Deus. Deixe-me mostrar os textos que alguns ainda enlouquecem quando leem. Deuteronômio, capítulo 34. Eu chamo isso aqui, colocar Deus no nosso tribunal. Versículo 1 diz assim: Moisés subiu dos campos de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e mostrou-lhe o Senhor toda a terra, de Gileade até Dan, de uma extremidade a outra. Deus mostrou a terra para ele. Aí alguns dizem, está vendo, irmão? Além de não ter deixado ele entrar, ainda mostra a terra. Olha o versículo 5. Morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, a nossa maneira de ler a Bíblia está errada. Olha o versículo 10. Vê se esse versículo 10 te diz alguma coisa. Nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Eu te pergunto, a face de Deus não é maior do que Canaã? Moisés não entrou em Canaã, mas ele não perdeu a face de Deus. Isso é lindo, irmãos. É o que ele queria. Mostra-me a tua glória. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Revela-te. Quais são os teus caminhos? É isso que ele buscava, irmãos. Nós temos que sair dessas orações periféricas, superficiais, centradas em nós mesmos. Eu creio que os problemas pelos quais nós passamos e confrontamos e chegamos aos pés do Senhor em oração, muitas vezes é para mostrar, não é só a nossa necessidade, mas os anelos de Deus. Muitas vezes Deus se revela nos nossos problemas. O problema está dentro da nossa casa, mas Deus também quer nos mostrar a sua casa, os problemas que estão lá dentro e que nós não oramos, porque nós somos ególatras, oramos só por nós. Só nós que estamos passando dificuldade. Deus não passa, irmãos. Imagina a tristeza que ele tem de ver a sua casa em ruínas, de ver a sua igreja virando um comércio, pastores se tornando verdadeiros palhaços, brincando, entretendo o povo. Não temos profetas, como diz o Salmo 74, nós não temos mais profetas, não temos aqueles que possam nos dizer até quando. Irmãos, imagine a angústia, a tristeza do coração de Deus, ver o seu testemunho ofuscado por tanta divisão, por tanta ignorância espiritual. Ele está balançando essa terra, os fundamentos dessa terra. E quantos verdadeiramente estão ouvindo a sua voz, estão se posicionando em direção à sua suprema vontade? Porque nós somos ególatras. Ele tem nos dado o seu Filho. Ele entregou o seu Filho por nós na cruz do Calvário. Ele nos deu o privilégio de nascer nesta geração e poder ouvir sua palavra, uma palavra que está sendo pregada há 2000 anos atrás. Um Deus que se revela na sua palavra, um Deus que se revela na natureza, um Deus que se revela na célula, numa gota de sangue ele se revela. Quem é que pode explicar, irmãos, uma gota de sangue? Quem é que pode explicar toda a ordem do universo, a medida exata de gases, de química que se compõe o universo? Como é que você pode explicar que uma terra fora do seu eixo, 23 graus, ela tem todo o processo, toda a sua química, toda a sua física, com um ajuste delicado, delicadíssimo? Quem é que fez isso, irmãos?
Tem gente que defende aí essa teoria ateísta do Big Bang, ou a teoria de Darwin, é tudo teoria, não é ciência. E eu falo para você, para crer nisso, você tem que ter muito mais fé do que para crer em Deus. Verdadeiramente, irmão, se uma pessoa conseguir crer nisso, eu falo que uma pessoa dessa tem mais fé do que uma pessoa que crê em Deus. Porque essa fé beira o absurdo da loucura. E não tem como provar o contrário, irmãos. Então esse Deus se revela. Esse Deus vem a nós, esse Emanuel. Mas ele está tão triste, irmãos, por saber que tudo lá no céu está preparado e a noiva não está preparada. Nós precisamos ter esse coração de Moisés. Nós precisamos ter esse coração de dizer: Senhor, o que nós queremos é a tua presença. Nós precisamos, irmãos, nos angustiar com a ausência de Deus nos nossos cultos. Angustiar com a ausência de Deus na nossa casa, na nossa vida. Nós somos uma geração que nós não nos incomodamos mais com a ausência de Deus. Nós não nos importamos pela doença, pela apostasia, pela frieza. Nós não nos sentimos incomodados por sermos tão fracos na oração, por sermos tão superficiais na palavra. Nós não nos incomodamos. E Moisés está aqui dizendo: eu não quero anjo à nossa frente, eu não quero a vitória sobre os inimigos, eu não quero Canaã. Eu prefiro morrer no deserto do que perder tua presença. Este é um homem que ama o Senhor. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo muito interessante aqui em Lucas capítulo 17. A partir do versículo 11 tem a cura dos 10 leprosos. Diz assim: indo Jesus para Galiléia, passando entre Samaria e Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram de longe, porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Eles eram segregados. Aí diz assim: e gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Quando ele os viu, disse-lhes: ide, mostrai aos sacerdotes. Agora observe. E aconteceu que, enquanto iam, eles não foram curados, mas enquanto eles iam, foram limpos. Então um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E se prostrou com o rosto em terra, a seus pés, dando-lhe graças. Esse era samaritano. Curioso isso, né, irmãos? Um milagre maravilhoso. Mas você pode observar detalhes aqui. Eram 10 leprosos. E quando Jesus deu a palavra, eles creram, mesmo leprosos, eles creram. E no momento que eles saíram correndo, ainda leprosos, eles foram curados. Eles não foram curados e correram, eles correram e foram curados, porque eles apropriaram daquela palavra. Mas há um detalhe interessante, é que 9 continuou. Você sabe que havia um ritual para um leproso. Quando o leproso ele era curado, ele tinha que apresentar ao sacerdote, porque ele deveria ser inserido na sociedade. Ele vivia segregado. E para ser inserido, ele deveria apresentar ao sacerdote, fazer a purificação dos 7 dias, ele tinha que aguardar em repouso, e aí tinha todo um processo. Não era automático, não. Mas teve um, irmãos, que ele não quis o ritualismo. Ele não quis nem a cura. Sabe o que ele quis? Ele voltou para o Senhor. Ele prostrou os seus pés. Ele não se importou com o ritualismo. Ele queria o próprio Senhor. Os outros receberam a cura, aquele recebeu Jesus. Eu pergunto para você, uma pessoa que é curada de uma doença, não pode ter outra doença, ou uma pessoa que é curada de doença nunca vai adoecer? Vou ser mais simples. Você ora para Deus livrar você de um problema. Ele livra, quer dizer que nunca mais vai ter problema na sua vida? O que eu quero dizer, irmãos, é quando a nossa busca é sempre as bênçãos de Deus, nós nunca vamos parar com isso, porque problemas, doenças e lutas são constantes na nossa vida. Mas quando a sua busca é o Senhor, essa é uma bênção única. Você entende? Quando você busca é o Senhor, acabou. E você ganha Ele, acabou. No mundo tereis aflições, o Senhor não nos enganou. Então hoje existe uma pregação que ela é o contrário, ela leva as pessoas a não se relacionar com a pessoa do Senhor, mas sim com a necessidade de bênçãos. Elas buscam a bênção e não o abençoador. Sabe esse aqui, um samaritano?
ele voltou para o Senhor. Ele ganhou a pessoa do Senhor. Os outros ganharam só a bênção. Com certeza, devem ter tido outros problemas. E nós vamos ter. Mas quando você tem o Senhor, irmãos, você encontra um descanso imperturbável. Você encontra segurança. Você não teme a morte, porque você sabe que lá do outro lado, aquele que venceu a morte já está te esperando. Nós temos, não é uma esperança, irmãos, nós temos uma viva esperança. É pouco dizer que nós temos esperança. Nós temos uma viva esperança. Amém? Vamos para o último ponto e aqui nós vamos encerrar. Capítulo 33, o versículo 18, ele diz assim: rogo-te que me mostre a tua glória. Ele respondendo: eu farei passar toda a minha bondade diante do teu rosto, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver meu rosto, porque homem nenhum verá minha face e viverá. E ainda, disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando eu passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão, e verás minhas costas, mas minha face não verá. Eu sei que eu não tenho tempo para esgotar toda a grandeza desses textos, irmãos. Vou tentar resumir o máximo possível para vocês entenderem. Moisés pediu algo para Deus, ele diz assim: mostra-me tua glória. Irmãos, a palavra glória é a palavra mais profunda da Bíblia. Se nós conseguirmos entender essa palavra na sua totalidade, nós conseguiremos dissecar Deus. Porque Deus é glória. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Então, quando Moisés, ele chega nesse ponto mais alto da sua oração, ele diz assim: mostra-me tua glória. Aí Deus disse para ele: não poderás ver meu rosto. Deus associa a sua glória à sua face. Isso é tão lindo, irmãos. Porque Deus vai dizer assim para Moisés: não poderás ver meu rosto. Mas ele não pediu ver o rosto de Deus. Mas Deus disse que a sua glória é a sua face. A sua glória é a sua face. Mas por que Deus não pôde responder ali para Moisés? Porque a sua face não havia sido ainda manifestada. Ela ainda era uma glória. E ainda teria o tempo da sua face. Isso é tão lindo porque Deus diz assim para ele, observe. Versículo 21. Eis aqui um lugar junto a mim. Essa frase no hebraico é muito preciosa. Deus está dizendo: existe um lugar em mim. Um lugar em mim. Então ele diz: não verás a minha face, mas tem um lugar em mim. Existe um lugar em mim. Tu estarás sobre a penha. Não é fácil isso, irmãos. Ler é fácil. Interpretar isso aqui requer, não é só maestria. Requer um rosto aos pés do Senhor, para que Ele possa nos revelar. E eu creio que ninguém vai poder extrair toda a grandeza da revelação só desse texto. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho que eu consigo ver aqui. Ele diz: existe um lugar nele. A palavra lugar é que existe algo nele. Aí ele coloca outra frase que, se você observar com clareza, isso está no texto hebraico, é desconexo. Não tem nenhuma conexão. Há um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. O que quer dizer isso, irmãos? Há um lugar em mim e tu estarás sobre a rocha. Parece que tem conexão. Não tem. Só tem na questão da literatura. Do ponto de vista literário, não tem problema nenhum. Pode ser poético. Mas aqui nós não estamos lendo nem poesia. E também não estamos vendo as coisas do ponto de vista literário. O que nós buscamos aqui é uma revelação celestial. Então, deixe-me colocar um versículo aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: havia uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. O que quer dizer esse texto, irmãos? Esse texto é uma gloriosa declaração, porque havia algumas teofanias. Guarde essa palavra, irmãos. Teofanias. O que são essas teofanias?
São as maneiras como Deus, muitas vezes, ele se revelava por meio da matéria, por meio de alguma coisa. Então, quando você estuda a história do povo de Israel naquelas 42 estações, você vai ver que havia uma rocha que o seguia. Aí Paulo vai dizer, aquela rocha era Cristo. Então nós estamos dizendo, aquela rocha era uma teofania de Cristo. Ouça isso, irmãos. Então, se aquela rocha era Cristo, aí ele diz assim, tu estarás em Cristo. Porque agora, irmãos, a coisa vai começando a ganhar clareza. Porque, lembre-se, irmãos, vamos agora. Jesus, ele completa 3 anos do seu ministério. Ele sobe ao Monte Hermon. Ali ele é o homem aprovado diante de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 51. Diz que chegou o tempo da sua ascensão. Uai, a ascensão não seria depois da ressurreição? Não, ele poderia ascender aos céus sem ter que morrer. Sim, claro, ele poderia ascender aos céus. Porque, como homem, ele foi aprovado diante de Deus. Ele chegou ao estágio que Adão deveria ter chegado. Ele foi o homem aprovado por Deus. Ele foi o homem que o pecado não teve poder sobre sua vida. E ali, quando ele está no Monte Hermon, aquela glória da sua aprovação pessoal irradia todo o seu ser. Aí ali, irmãos, aparecem alguns homens para ter comunhão com ele. Quem eram esses homens? Elias, Moisés. Aí naquele dia, irmãos, Moisés vê a face de Deus. Naquele dia ele vê a face de Deus. Por que ele não poderia ver? Porque a face ainda não havia sido encarnada. Deus não poderia mostrar, ele disse, homem nenhum poderá ver minha face. Porque a face de glória de Deus mataria Moisés. Agora essa face, ela foi encarnada. O Filho encarnou, agora a face está ali. Jesus disse isso para Filipe, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então vamos entender isso, irmãos, porque essa é uma oração gloriosa. Em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Agora aqui, irmãos, a glória pode ser vista, porque a glória de Deus é uma pessoa. Essa pessoa não tinha sido revelada, ela estava em forma de teofanias. A revelação é maior do que a teofania, irmãos. Lembra que João disse assim, o que vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida, foi uma glória que eles experimentaram. Aquela pessoa era a glória, aquele unigênito de Deus, cheio de glória, agora ele está ali no meio dos discípulos. Essa glória desceu. Consegue ver isso, irmãos? Você consegue capturar a força dessas declarações? Porque aquilo que para Moisés aparentemente estava distante, para nós é realidade. É realidade, irmãos. Nós podemos desfrutar isso. Nós temos isso em nós. Nós temos os caminhos de Deus, a revelação dos seus caminhos. Nós temos a presença de Deus, o caminho está aberto. O vivo e novo caminho está aberto diante de nós. Nós podemos entrar no santuário da sua presença, naquele lugar santíssimo da sua glória, onde ninguém podia entrar, nós podemos entrar, porque tem um homem sentado à destra de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Tudo aquilo, irmãos, que Moisés ora, nós temos hoje, como bênção subsequente à nossa salvação, como realidade para a nossa vida. Mas parece que preferimos nos contentar com a pobreza espiritual. Preferimos nos contentar em sermos medíocres. Não é justo, irmãos. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço. Parece, irmãos, que o grande problema que Deus tem nessa terra não é Satanás e o inferno. O grande problema para o mover de Deus é a própria igreja. É a própria igreja. Os obstáculos estão entre nós. As divisões que nós temos. Coração petrificado, endurecido, enrijecido, uma cerviz dura, que não se quebranta. Não estamos falando aqui de Satanás não, irmãos, estamos falando da nossa carne,
da nossa ignorância. Como pode isso, irmãos? Como diz o escritor aos Hebreus, tanto tempo decorrido e vocês não cresceram. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer e difíceis de explicar, mas vocês se tornaram preguiçosos. Então você viaja pelo Brasil e por outros lugares, você vê o povo de Deus se contentando em ser medíocres. Eles se contentam em comer migalhas, eles não querem sentar na mesa e ter comunhão com o Senhor. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que é dessa forma que nós vamos entrar na glória e participar do reino de Cristo? Nós precisamos fazer como Bartimeu, nós precisamos tirar essa capa de religiosidade, essa capa de um temperamento duro, flexível. Eu sou assim, vou morrer assim. Irmãos, pau que nasce torto, morre torto só na natureza, porque no reino espiritual, o carpinteiro de Nazaré trabalha ele. A cruz quebra ele, irmãos. Nós temos que parar com isso, irmãos. Sou assim. Paulo diz, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Paulo não era fácil, irmãos. Paulo era um homem cruel, flexível. Ele era um homem impiedoso, implacável. Ele ordenou a morte de Estevão a sangue frio, irmãos. Um homem temente a Deus. Paulo entrava nas casas, mandava açoitar as pessoas, prender as pessoas, mulheres e crianças. Você acha que foi fácil Paulo ser aceito na igreja em Jerusalém? Não foi, irmãos. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, depois foi para Tarso, mas um irmão chamado Barnabé, quando ele viu o movimento de Deus, o avivamento em Antioquia, porque todo avivamento é inclusivo, não é exclusivo. Ele foi lá e buscou Paulo, incluiu em Antioquia. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesta hora. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós possamos buscar isso que realmente vemos nesta porção gloriosa aqui de Êxodo 33. Os caminhos de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. E deixar essa superficialidade. Que nós venhamos ter o nosso tabernáculo de comunhão com o Senhor. E incluir os irmãos. Aquele tabernáculo de Moisés incluía todos que quisessem desfrutar da presença de Deus entravam no tabernáculo. Não vamos fazer um tabernáculo só para nós, não. Vamos investir nessa comunhão que ela tem por base a Trindade eterna e não nossos relacionamentos. Essa é a comunhão verdadeira, é a comunhão do corpo de Cristo. Não vamos achar que nós aqui, irmãos, nós aqui que estamos certos e todos os irmãos estão errados. Vamos incluir todos os nossos irmãos. Não importa que denominação esteja, nós não temos compromisso com denominação, nós temos compromisso com os nossos irmãos. Aqueles que amam o Senhor, nasceram de novo. Pode não ter a luz que você tem, mas é o teu irmão, é a tua irmã. Nós temos que ver isso, irmãos. O Senhor está voltando e Ele está nos chamando para essa hora final. Essa hora em que Ele deseja realizar um grande mover na vida da sua igreja. Onde Ele deseja realizar uma grande obra na vida da sua igreja. Mas como, irmãos? Se nós não conhecemos os caminhos de Deus, não conhecemos Deus. O Deus que nós conhecemos ainda é muito religioso, um conhecimento muito superficial e intelectual, não é um conhecimento experimental. Nós não cultivamos a presença de Deus, não praticamos a presença de Deus. Nós não temos nenhuma realidade da presença de Deus. Nós não amamos a glória de Deus. Sua face, nós não amamos. Não temos ansiedade pela sua volta. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que esses 3 pontos aqui da oração de Moisés possa esmagar o nosso coração e nos levar, irmãos, a ver o quanto devemos orar sobre esses assuntos. Que Deus nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque confiamos no teu amor, confiamos na tua misericórdia, confiamos que o Senhor tem nos chamado e nos reunido nesses dias, porque o Senhor anela por nós. Esses dias é uma prova incontestável, Senhor, de que o Senhor não desistiu da tua igreja, que o teu amor é perseverante por ela. Então te pedimos, ó grande e supremo pastor das nossas almas,
venha nos conduzir através da tua palavra. Que essas palavras, Senhor, não se apague do nosso coração ao sairmos deste lugar, mas que a tua vara, o teu cajado continue nos conduzindo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Que nós possamos sentar nesta mesa diante dos nossos adversários, o mundo, a carne, o diabo, e poder desfrutar do Senhor, tendo a certeza que o Senhor está despertando em nós esse chamamento celestial. Senhor, nós não queremos ser como aquela congregação de Arão, uma congregação voltada para si mesma, uma congregação sem visão celestial, uma congregação que se contenta com migalhas. Não, Senhor. Nós queremos os teus caminhos, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Nós queremos a revelação da tua glória, Senhor. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Senhor, coloque em nós um desespero pela tua presença, Senhor. Revela-nos os teus caminhos governamentais, para que nós saibamos a que horas nós estamos da noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo neste lugar. No grande e poderoso nome de Jesus. Amém.